a galera que tá do jogo, mais um jogo fraco do Flamengo. Desculpa não é desculpa os desfalques. O Flamengo tem time suficiente para vencer o Fluminense, ou pelo menos fazer uma boa partida contra o Fluminense. Se você você vai ficar mais daqui a pouco com uma coletiva, onde aí veremos as mesmas frases, onde não é só o Flamengo que quer ganhar, as outras equipes também querem. Minha equipe está de parabéns. O Flamengo não vai ganhar todas. E assim vai, e assim vai, e assim vai, e tá tudo certo. Hoje, mais uma atuação pífia do Renato à beira do campo, e mais uma vez um jogador comprometendo um resultado. O René, que já tinha entregue já 2 pontos, perdemos 2 pontos por causa do René no jogo contra o América Mineiro, agora entregamos praticamente 3, 5 pontos. Hoje estaríamos a 5 pontos do Atlético Mineiro. Você tem noção disso? E vocês também têm noção que o Atlético Mineiro é uma equipe centenária. Nunca teve um bicampeonato em torneio nacional. É o Flamengo que vai entregar isso para eles. Então, beleza. Você não contou o gol do Borja, que foi em cima do René. Né? Seriam mais 3 pontos aí. A gente poderia estar mais perto. Só começar a dar uma lida aqui no superchat do pessoal aqui. O Ivaldo Fernandes falou aqui, tudo que o gaúcho sabotador queria aconteceu. Estamos apenas em 2 competições agora. Agora ele vai poder poupar o mês inteiro. Renato destruiu o time. A gente estava falando isso até no finalzinho do jogo. Se amanhã o Atlético vencer o Cuiabá, o que é bem provável, vai ficar praticamente impossível para o Flamengo voltar a ter possibilidade de buscar o título, galera. Vai ficar muito difícil. Mas aí tem um problema para ele. Tem um problema para ele, porque o Flamengo colocou no seu orçamento que tem que estar chegando ali, nas cabeças do Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo começar a cair, hoje a gente já foi ultrapassado pelo Fortaleza, vai ficar apertado para ele também. É bom citar e lembrar isso aí. No orçamento, acho que está segunda colocação, acho. No mínimo, segundo lugar. A Vivian Miranda mandou aqui, vamos terminar o ano sem os 3 títulos. Eu iria com calma, mas se a gente jogar desse jeito, fatalmente, a gente vai ficar sem os 3 títulos. As últimas partidas do Flamengo dá, sim, indício para que a Vivian fique preocupada, como eu também estou. O Flamengo não tem evolução, o Flamengo é uma regressão atrás da outra. Mas está cheio de desfalques, como o Bigode falou. Vamos diminuir as desculpas, o time não tem um padrão tático e as coisas não estão acontecendo. E depois eu vou falar também do seu Gustavo. Logo eu que fui querer defender o Gustavo Henrique, hoje o Gustavo Henrique também me faz passar raiva. Então, assim, amigão, cara, tá complicado de zagueiro no time de regata do Flamengo. E só para completar, Marcão, eu falei dos 3 jogos, a gente já perdeu 1. Se o Flamengo jogar... Esse jogo foi típico do Atlético Paranaense, que o Renato falou que foi bom. O Renato falou que o jogo do Atlético Paranaense foi bom. Esse foi um jogo tão ruim quanto. Se o Flamengo repetir isso nas 2 próximas partidas, independente de desfalque ou não, adeus 2 competições. A gente está aqui, o Campeonato Brasileiro já foi, mas a gente sabe como é que é futebol. Mas se perder para o Atlético Mineiro, é tchau mesmo. E o Atlético Paranaense é tchau mesmo. E aí, realmente, descansa, Renato, fica legal, acaba com a falácia de 3 campeonatos, porque você só vai estar em 1, né? O que pelo menos dá uma certa esperança é se a gente conseguir retornar os jogadores que estão lesionados. Mas é bem o que o Rodrigo falou lá no começo, cara. A gente tem time, pelo menos em tese, a gente teria time para vencer os jogos que a gente tem perdido, tem tropeçado. Não é possível que esse time não vença o Cuiabá. Não é possível que a gente não consiga vencer o Fluminense com esse time. Mas não vencemos. O Pedro Rocha falou, são 2 competições agora. Está parecendo que é isso mesmo. Diego Levino falou, o técnico deve ser cobrado, mas os jogadores também. O que o Everton Ribeiro está fazendo é uma sacanagem. Mediano e até fraco. Voltou da seleção se achando Messi. Eu nem acho que ele está se achando Messi, não. Ele está jogando mal mesmo. Mal mesmo. Sim, é muito passe errado, é muito erro técnico. E uma sensação, Alan, de que tá perdendo de 2-0 e parece que tá tudo certo. Não tem um senso de urgência. Sabe? Assim, Marcão, essa noite... Fala. Se a gente ficar toda noite agora, todo jogo, pós-jogo de Flamengo, ficar noite para se esquecer,
noite para se esquecer. E nada muda. Vamos ver a leitura do seu Renato Gaúcho à beira de campo hoje. Vamos ver o que ele tem para falar na coletiva, Marcão. Se você já puder aí, já deixar aí engatilhado, para assim que começar a coletiva a gente acompanhar, né? Porque hoje eu vi pelo menos um torcedor, eu até conheço aquele rapaz que estava atrás do gol ali, né? Ele está sempre no Maracanã, já começando a apertar o seu Renato Gaúcho. E ele já, de imediato, ele acaba entrando e fica ali sentado ali no banquinho ali. Então, a pressão tem que aumentar com relação a ele, sim, porque ele falou tanto de ter um time nas mãos de mais de 200 milhões, hoje ele tem esse time nas mãos e o time está regredindo ao invés de evoluir. Tá feio, tá ficando complicado e é sim de se preocupar para as próximas competições. Estamos em fase ruim, mas, gente, esse é o time reserva. Quando os caras voltarem, vamos dar a volta por cima. É a esperança que o pessoal tem, né? Todo mundo tem essa esperança. Agora, o time está muito mal treinado. Eu acho que, assim, quando você tira as peças, você vê o trabalho do técnico, né? Isso. No esquema, na montagem, né? Sai as peças e você vê o trabalho do técnico. Saíram as peças, galera. O trabalho do técnico é esse, né? Então, assim, eu fico bem preocupado, sim, tá? Eu não escondo a minha preocupação, não. Fico bem preocupado. O Gustavo mandou um superchat aqui falando aqui, ó. Vocês têm medo de perder as finais se chegarem? As duas finais se chegarem? Olha, assim, eu tinha menos preocupação, tá? Eu tô bem preocupado, cara. Tô bem preocupado. Até porque eu não sei como é que a gente vai chegar fisicamente lá. A cada vez mais esquisito essa questão física do Flamengo. Se a gente chegasse todo mundo na ponta dos cascos lá nas finais, eu ia falar, cara, eu acho que vamos ter poucos problemas. A gente vai pegar um time, a gente vai ter um time forte para pegar as finais. Eu não sei se a gente vai ter esses caras 100%. Assim, aí... Marcão, rapidamente. Time reserva não, galera. Vamos corrigir. Foi um time misto. Desse time misto, a gente tem um titular absoluto, que é o Rodrigo Caio, que não jogou. Tá errando lances que eu nunca vi o Rodrigo Caio errar. Everton Ribeiro voltou muito mal. A gente tem o Andrés, que é o titular dessa equipe. Tenta alguma coisa, mas tá ali. Tá jogando também. Então, não é que esteja o time 100% reserva. E esses caras deveriam contribuir para poder ajudar a dar um padrão de jogo ali. E isso não vem acontecendo. Sim, me preocupa. O Palmeiras estava em viés de baixa. Parece que agora começa pelo menos a se estabilizar e recuperar. O Flamengo estava em viés de alta, entra num viés de baixo absurdo, que Deus me livre e guarde, quarta-feira a gente não venha ter um revés, porque se isso acontecer, a paçoca vai desandar. As coisas vão complicar, né, para o seu Renato Gaúcho. É impressionante que o Flamengo não cria, né? As oportunidades que tem são... A gente, quando sai um escanteio, a gente, vamos ver se a gente faz um gol de escanteio, porque o time realmente cria muito pouco, né, Alan? Assim, eu acho que tá muito difícil criar alguma situação de gol com esse time. Cemitério de ideias na parte ali criativa do Flamengo. Infelizmente, até o Andréas, que a galera aí há 2 jogos atrás já queria botar ele acima do Gerson. Eu falei, vamos ter calma, vamos baixar a bolinha dos caras, deixa os caras ganhar alguma coisa, para depois vocês começarem a querer lamber esses caras aí. Calma. Mas assim, Alan, assim, na boa, sobre o Andréas, ele começou jogando de segundo volante, tentando se adaptar ao futebol brasileiro. A gente aqui desceu-lhe pau nele, né? Eu lembro até no comentário do Marcão, pô, me surpreendeu ele não ter poder de marcação nenhum, que não sei o quê. O moleque consegue dar a volta por cima, jogando de segundo volante, consegue gerar esse debate. Quem é melhor, ele ou o Gerson? Eu acho que era cedo, sim, mas já gerou esse debate. Já houve matéria se o Flamengo tinha que contratar ele ou não, que 20 milhões era caro, o cara é 4, e aí aquele negócio. Você vai lá e pega um maluco, tira ele da função que ele estava desempenhando e coloca ele como meia. Eu acho até que, inicialmente, foi uma ideia, mas eu acho que já nesse jogo, nessa sequência de jogos, já se mostra que a ideia não foi boa. Então já está na hora de recuar e tentar colocar um Vitinho, um Lázaro, ou que for no lugar do Arrascaeta. Mas eu acho que essa transferência, essa mudança de posição também foi maluca. Não dá. Mais uma partida ruim do Thiago Maia, hein? Mais uma. Já deve ser a 6ª, 7ª seguida, 8ª, por aí. É muita mudança em cima do cara acabando de chegar no Brasil, também acho. Guilherme Apelião falou aqui, o René é horroroso. Temos que parar de falar que ele tem vaga em outros clubes. Diretoria tem que tirar os perebas do elenco
Até porque os técnicos escalam. Eu acho que ele tem vaga nos outros clubes, sim. Eu também acho. Agora, ele não tem vaga aqui. Aqui isso é que aí. ele tem que ralar. Ele tem que meter o pé aqui. A diferença hoje é gigante, amigão. Para os outros clubes ele tem vaga e ele já deveria ter ido, inclusive, embora. O Flamengo de hoje não é aquele Flamengo de 4 anos atrás. Acho que o Flamengo tem alguns jogadores, Alan, que são lá de 2017. O elenco evoluiu e o cara é de lá e ainda tá no elenco. É ele. Rodinei. Oi? Rodinei, Vitinho. O Vitinho ainda acho que... Tu ainda acha, Marcão? Você tem esperança no Vitinho? Hoje, pra mim, ele foi o melhor. Não, hoje foi, mas... Foi. Hoje foi. O Everton Ribeiro, o jogador de seleção, tava aí jogando. Ele foi o melhor em campo hoje. Cara, o Everton Ribeiro, daqui a pouco a gente vai chegar nos atletas. O Everton Ribeiro hoje foi uma negação. O Everton Ribeiro é convocado para a seleção brasileira. O Vitinho foi o melhor em campo. Hoje. O Vitinho foi o melhor em campo. O Vitinho roubando bola lá atrás, agora, no final do jogo. Então, assim, a gente fala do Vitinho, a gente tem meio que um rótulo em cima do Vitinho. O Vitinho hoje jogou bola, cara. Se o Vitinho tivesse entrado no começo do jogo, não sei não. O seu Diego hoje eu acho que não tem nível para elenco do Flamengo. O que o Diego errou hoje é sacanagem. E a gente fica aqui cheio de dedo para falar do Diego. Por que o Diego vai renovar? Pararam para pensar? Ou o Diego vai renovar porque o Felipe Luiz vai renovar e o Diego Alves vai renovar? Foi no combo. E ele vai no bonde? Se ele for no bonde, tá errado, parceiro. Tá errado. Desculpa, mas tá errado. A bola que ele jogou hoje é pra ele ir embora junto com o Vitor Gabriel, porra. Na boa? É. Marcão, tá porque o cara jogou mal? Tô. Não tem mais nível, não. Vai mofar no banco. Aí, quando a gente precisou hoje, não correspondeu, parceiro. Saiu no primeiro tempo. Aí ninguém vai falar do Diego. O Diego vai passar em branco hoje. A gente vai esculachar o moleque, o Vitor Gabriel, que nunca jogou. Aí a gente vai deitar o pau no moleque. Aí o Diego vai passar em branco. É isso mesmo. Deitar o pau é nele, que é capitão do time. Deitar o pau é nele. Tá entendendo? Tem umas coisas aí que meio que passa meio batido. Comercial Diamante falou, hoje nós desperdiçamos o brasileiro. Semana que vem, a Copa... Hoje nos despedimos do brasileiro. Semana que vem da Copa do Brasil. Tomara que a diretoria demita após os fiascos anunciados desse treinador fake, que ilude e iludiu muita gente. Eu não. Cara, na boa, vou te falar sinceramente, tomara que a gente não saia da Copa do Brasil. Tomara que a gente não saia do brasileiro. Tomara que a gente não saia da Copa do Brasil. E em demissão só em dezembro. Eu acredito que em demissão só em dezembro. Agora, eu demitiria mesmo com os títulos, porque eu acho que não é técnico para Flamengo. Agora, Marcão, você acha que o Flamengo vai demitir? Se a gente ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, eu tenho certeza que não vai. A gente vai de Renato para o próximo ano. É a minha visão. Por quê? Porque a gente renovou com o Rogério por o brasileiro, do jeito que a gente ganhou. Eu particularmente acho que não é nenhum absurdo pensar numa eliminação da Copa do Brasil, tá? E aí o cenário você vai ficar jogando o Campeonato Brasileiro com o Atlético despontando, você fica ali jogando, banho-maria, garantindo umas colocações. E, galera, a gente vai para um jogo, o Alan falou bem, a gente vai para um jogo contra o Palmeiras, que se fossem 2 jogos, eu falaria para você assim, Flamengo completão, o título é nosso, eu diria para você. Mas, irmão, um jogo só, o Palmeiras tem um estilo de jogo, estilo Cuiabá, estilo Atlético Paranaense. O estilo de jogo do Palmeiras encaixa como uma luva em cima desse jogo do Flamengo aí. E assim, Marcão, ao invés desse John Kennedy, vai estar um Dudu. Ao invés do Abel, vai estar o Rony. Ou Wesley, ou o Rony. Né? Ao invés do Iago Felipe, vai estar o Rafael Veiga. Ou seja, o Palmeiras tem o mesmo estilo que traz dificuldade para o Flamengo, só que na frente eles têm qualidade. Né? Sim, muito mais qualidade do que tentar... O Abel não explora. Então, assim, galera, não é hoje, 23/10, não é nenhum absurdo pensarmos em que podemos, sim, passar o ano sem nenhum título. Pode ser, sim. Depende muito do que vai acontecer agora. De lembrar o seguinte, se chegarmos à final da Copa do Brasil também, vamos enfrentar um time, que é o virtual campeão brasileiro.
Então, assim, não é nenhum absurdo. O Flamengo está jogando mal, o treinador se escora em cima de individualidades, e aí eu concordo com o Marcão. Não é desculpa. Se o Flamengo estivesse enfrentando esse time, com o Vitor Gabriel, estivesse enfrentando o Atlético Mineiro e perdesse por 3-1, eu aceitaria. Ficaria do mesmo jeito, mas eu aceitaria. Agora, o Fluminense, você não consegue ganhar esse time do Fluminense com esses jogadores que estão em campo, desculpa. Ganhar é consequência. Ganhar futebol é a porta da caixa de surpresa. Jogar bem contra o Fluminense, o Flamengo não consegue. Rodrigão, só para te interromper um pouco, mandar um abraço aqui pro Edenildo. Ele me marcou aqui no Twitter. Tweet do Diogo Dantas, de 9 minutos atrás. Trabalho com informações. Vamos a elas. O Flamengo não treinou o time que foi a campo hoje mais de uma vez. Há relatos de esgotamento físico de boa parte do elenco. Também há divergência no clube sobre o uso deste grupo e sobre o trabalho de Renato Gaúcho. Diogo Dantas, há 9 minutos atrás. Tá, 4912 Clóvis, bancadas RN, boa noite. Renato Gaúcho não dá mais. Estamos fora de quase as 3 competições. Pô, depois do que ele falou hoje, não dá para dar as 3, não dá, é praticamente impossível. Cara, é impressionante. Bruno Freitas, Barca, me leva para Paquetá. Quero ver me levar. O Alessandro Almeida, Vitor Gabriel é jogador? Não jogou nada. René ridículo como sempre e Renato perdido. Na boa, não acredito nem na classificação quarta-feira. Pedro vive no banco e se machuca. Tá complicado. Cara, assim, a gente tem que começar a ponderar também e começar a cobrar também um pouquinho o senhor Tanuri lá no departamento médico. Porque é o seguinte, esses também. Dias aí eu vi o Hulk saindo, que parece que estava com lesão, voltou em tempo recorde. O próprio Diego lá, o Diego que foi contratado e o cara que chegou e teve a lesão, voltou depois de o quê? De 15, 40 dias? Acho que foi menos de um mês que o outro Diego voltou. 2 semanas. Então, assim, por que no departamento médico do Flamengo tem tanta demora para os atletas voltarem? Cadê? Outra coisa, era bom pontuar aqui, Marcão, para você continuar lendo rapidamente. Agora todo mundo quer o apoio da torcida. Mas a diretoria, como eu havia antecipado a vocês... Está botando no torcedor aí. Meteu a faca em todo mundo no ingresso. Meteu o torcedor para variar. E eu já tinha alertado isso. A ponto das organizadas quererem sair da Norte para poder se transferir para Sul. E aí foi um debate que eu tive com o Sadam, Marcão, que eu falei o seguinte, cara, eu não entendo isso, por que aumenta? Sabe por quê? Porque os gringos que vêm ao Maracanã querem ficar na Norte. E aí, devido às organizadas. E isso faz com que o preço da Norte suba consideravelmente. Agora é muito bonito vir aqui no discurso falar que quer a torcida apoiando, que a torcida tem que apoiar. A torcida vai fazer, como sempre fez. Ela não vai se isentar disso nesse momento. Mas é muito fácil, nessas horas de dificuldade, ficar querendo convocar o torcedor, pedindo apoio do torcedor, né? Pedir para que compareça. É muito fácil nessas horas. Tinha que perguntar lá se nego vai subsidiar os ingressos para os torcedores que apoiam o tempo todo. Era importante isso acontecer. Irmãozinho. A pergunta do Guilherme, que fala se ele continua acreditando no brasileiro, que ele fala, nós temos que continuar brigando. Parece que é um esforço o cara jogar o brasileiro, cara. Assim, vamos ter que continuar aí, né? Assim, como se fosse um fardo para o cara jogar o brasileiro, cara. É impossível ganhar as 3. Então, assim, ele tá louco para sair de uma. Cara, na boa, se ele não largou o brasileiro, eu sou uma geladeira. Brastemp, viu? Porque ele largou. Ele largou, filho. Ninguém me tira da cabeça que ele largou. Agora, não pode ficar lá para trás. Não vai poder ficar lá para trás. Ele largou, cara. Sou pago para dar moral aos jogadores. Para treinar, ele não é pago, não. Para dar moral, para ficar no vamos lá, ele é pago. Para dar moral. Parceiro. Nós estamos... Rodrigão, o Lúcio mandou no Twitter, cara, e é bem sacado. Ele falou aqui, ó. Vendo a entrevista coletiva junto com vocês no Zona Rubro-Negra, ele dizendo que o Flamengo joga uma decisão a cada 3 dias, podemos afirmar que estamos perdendo uma decisão a cada 3 dias? Renato falar que está satisfeito é ruim de aceitar, hein? Está perdendo uma decisão a cada 3 dias, né? Então, não tá bom, né?
eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e é eu que estou falando. É eu. Estou na emoção. Não. É eu não, sou eu, por favor. Sou eu, tá bom, sou eu. Vou começar a te corrigir também. Mas sou eu que vou falar. Não é opinião do Zona, não é nada, é eu. É eu. Não, de novo. Não, é eu. Vou falar assim mesmo, é eu. Então é o seguinte, eu sou a favor da demissão do Renato Gaúcho. Tá? Mas agora? Agora, no intervalo. Eu sou a favor. Eu entendo tudo, eu entendo a questão do não, o grupo não pode contratar outra. Esse cara não merece ganhar um título pelo Flamengo. O campeonato brasileiro é importante para. O Flamengo pode entrar para a história do Campeonato Brasileiro como, junto com o São Paulo, como o único tricampeão. A gente vai perder para um time que não ganha do Campeonato Brasileiro desde que minha avó tinha os peitos duros. A gente vai perder para um time que não tem história nenhuma. É a gente que vai perder. É o Flamengo que vai perder. Não é mérito só do Atlético, não. Então, assim, irmão, essa entrevista para mim foi pior do que a Abel. Quando vem com o cara enumerou. Você jogou mal contra o Cuiabá, você jogou mal contra o Atlético Paranaense e você jogou mal contra do Fluminense. Você está satisfeito? Ele não falou estou satisfeito, não. Ele falou bastante. Bastante. Ele falou bastante. Bastante. Isso é, para mim, urinar na cara do torcedor. É um tapa na cara do torcedor. E aí eu numerei várias coisas aqui, ó. O cara vira para mim e fala o seguinte: me dá 200 milhões que eu disputo e eu apresento um bom futebol. Se tem um time no Brasil que pode ganhar 3 competições, esse time é a do Flamengo. E o cara vir para mim e dizer que não pode ganhar as 3 competições, para mim é uma piada. E aí eu vou falar o seguinte: seu Marcos Braz, tu é um frouxo. Você é um frouxo. Você e toda a diretoria que deixa esse cara mijar na cara do torcedor. O professor Valtércio Matemática falou aqui, ó. Jogador que os outros times não querem não serve para o Flamengo. É simples. Exemplo. René, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Também penso que deveriam usar outros goleiros, porque o Neneca não joga. Cara, o Neneca fez alguma coisa lá, cara. Ele não entra, né? Ele falhou. Ele foi mal. Ele não estava... cara, mas não foi só pela falha. Não deve ter sido só pela falha. Vamos, a gente pede coerência aqui, então vamos lá. Ele falhou, o Gabriel assumiu o lugar dele, o Gabriel comprometeu algo a ponto de... Não falhou tanto, né? Então, o Gabriel se comprometeu nas partidas que ele teve a ponto de querer o retorno do Hugo? Não, desculpa, mas não. Então, amigão, ele passou para baixo da fila. Acabou. Simples assim a questão do Hugo, galera. Simples. E eu não sinto falta nenhuma e nem tenho pena do Hugo. Porque ele teve uma oportunidade na mão e ele trocou por cachaça, por mulher, por noitada. Aí, irmão, cada um que arque com as suas consequências. Né? Cada um que lamba a sua... Eu acho que ele perdeu por isso também. Acho que nem foi por isso que ele perdeu. Ele perdeu na bola. Foi dentro do campo. Não, cara. Marcão, por que ele perdeu dentro do campo? Por que ele fez dentro do campo? Cara, ele nunca... Porque à noite ele estava indo com o Lincoln para... Mas olha só. Não... Ele errava na igreja e na... Ele nunca saiu bem do gol. Vamos lá. Quando você perde o foco em algo que você está fazendo, você acaba na igreja e trabalho. Ele sempre errou. Ele sempre foi ruim com o Pela. Mas, Marcão, se você foca num objetivo 100%, bem, você pode evoluir. Você tem mais chance de evoluir. Foi ruim. Entendeu? Ele sempre foi ruim com o pé. É aquele negócio, Marcão. O Lincoln era um jogador limitado, mas era um jogador limitado que ainda ia para boate. O Léo Pereira é um jogador limitado, que ainda vai para boate. Para você ir para boate, fazer essa algazarra toda, você tem que se garantir em campo. Tem que se bancar, é isso aí. Aí é burrice dele. Mas é o que eu tô falando aqui, cara. Mas é o que eu tô falando, você tá contrapondo aqui. Eu concordo com a burrice. Não acho que ele é esperto, não. Eu concordo com a burrice. O problema é que, para mim, ele perdeu a vaga dentro de campo. Mas porque reflete em campo, Marcão. Os atos que você faz, você que é um profissional de alta performance, os atos que você tem
fora de campo, reflete. Então ele perdeu dentro de campo por quê? Ele já errava antes, já. Ele já errava antes. É isso que eu tô falando. Já eu errava sei, antes. Marcão, mas assim, vamos lá. A gente, desde o começo, teve um diagnóstico das falhas do Hugo, principalmente com a bola no pé. Se ele pega isso, ao invés de estar na balada, ele foca 100% em evoluir, sim, tudo ele bem. poderia ter conseguido... Ele estrelou. Isso é fato. Isso é fato. Que ele estrelou, todo mundo sabe. Agora, que ele já errava antes, ele errava na igreja. Ele ia para a igreja e errava. Porra, ele não armava a barreira na igreja e na boate. Era desse jeito já. Agora, ele poderia ter focado na carreira dele e ter melhorado? Poderia. E aí ele vacilou e o Gabriel teve a chance, foi lá e aproveitou. Eu acho que é mais isso aí mesmo. Acho que não tem muito... E agora, para ele tomar a vaga de novo, vai demorar ainda. Porque o Gabriel não joga tanto. Quando joga, quem vai jogar é o Gabriel, porque o Diego Alves não fica tanto tempo fora. Ezequias Santos Serra. Alan, analisando friamente, a diretoria fez ao continuar com o Rogério Ceni e novamente ao trazer Renato. O mesmo que tomou de 5. É assim, isso cara, se chama amadorismo. Trazer o Renato naquela circunstância, eu acho que era meio bonitinho. Assim, mas aí, Marcão, incide no mesmo erro que eu pontuei lá atrás com o Rogério Ceni. A gente foi campeão brasileiro e eu pedi a cabeça do Rogério Ceni. Veio um monte de gente aqui no chat me xingar, falar que eu sou doente, que eu sou um animal, porque não existe isso, o cara foi campeão. A mesma falácia da diretoria. Não, Rogério Ceni... O Landim vinha a público falar: Rogério Ceni é obcecado por vitórias. Rogério Ceni é sensacional. Os caras permaneceram com o Rogério Ceni, que todos nós sabíamos não ter capacidade e competência para ficar no Flamengo. O que aconteceu? Demissão do Rogério Ceni. E quem colocar... É a mesma coisa hoje. Eu só... Assim, é eu agora, Bigode, eu. Só não concordo com o Bigode pelo seguinte, Bigode, porque não tem outro para colocar. Aí a gente vai falar de quem de novo? Deixar o Fera. Todo respeito ao Fera, ao Mauricinho. Não dá para deixar os caras também. Que, pelo menos a parte ali de vestiário, motivacional, o Renato ainda consegue tocar. Agora, querer o Renato pós-dezembro de 2021, não dá. Não dá. Quero muito, rapaziada. Quero muito que a gente, mais uma vez, chegue, né, e bata campeão da Libertadores da América. Mas também já me preocupo de forma antecipada com o Flamengo jogando Mundial, parceiro. Porque é o seguinte, diferente do que aconteceu no passado, a minha expectativa era altíssima para que nós pudéssemos ter vencido o Liverpool. Né? O Flamengo jogava muito certinho. O Flamengo estava jogando fino da bola. Hoje, a gente não pode bater no peito e ter tanta confiança que, superando o Palmeiras... Oi? Tu lembrou de uma coisa aqui, dá até tristeza. Depois título, pós-euforia de Libertadores, dá uma tristeza do... Então, por quê? Porque, galera, não achem que a gente está encaixadinho para jogar contra um time europeu. O time europeu, já vi time europeu esculachar o Santos. A ponto dos caras falarem, não, segura um pouquinho mais aí para não, sabe? Para não estragar mais o velório dos caras. Então, a forma como o Flamengo joga hoje, vai jogar contra o time europeu, vai tomar uma sacolada. Vamos tomar uma que vai ser vexatória. Tá? É porque a equipe do Palmeiras é limitada, é um jogo só, com retorno de todos os jogadores importantes. Eu entendo que sim, a gente vai chegar forte no Uruguai para conquistar mais um título. Torço quarta-feira para que a gente consiga, né, passar para mais uma final de Copa do Brasil, também é importante. Né? Vamos jogar diante do nosso torcedor, vamos jogar no Maracanã. Não vai ter desculpa para que o Renato queira falar, né, que a gente não conseguiu superar a equipe do Atlético Paranaense. Mas, antecipadamente, afirmo a vocês aqui, Renato Gaúcho é apenas até final de 2021. Eu queria ver, a gente está com 3.800 pessoas aqui, cadê aquela galera que queria o Renato para todo sempre, que o Renato era um Deus? Eu queria saber cadê aquela galera aí que anda meio escondida nesses últimos jogos. Né? E não é apenas um jogo, não. Vem de uma sequenciazinha aí, meio escondida aí no chat aí. O Renato enganou a gente, cara. Cá entre nós, a gente já tinha... o Renato chegou com uma má vontade. E ele conseguiu tirar essa má vontade. Ele enganou todo mundo. Enganou não, enganou assim. Enganou não, positivamente. Ele não enganou assim, Marcão. A gente achar
que ele é um grande treinador. Não, ele pegou talvez algumas falhas no que estava pecando o Rogério Ceni, ele conseguiu suprir, né? Botou confiança no jogador e o time foi. Mas taticamente é pobre. A gente chegou a dizer assim, pô, aquela o Renato é balança, né, incrível. cara? E sobre o Chelsea, eu acho que o Renato é um pouco melhor taticamente, o Rogério é um pouco melhor taticamente, mas não tinha gestão de grupo nenhuma. O Renato é melhor de gestão de grupo e é pior taticamente. Sobre o Chelsea hoje meteu 7-0 na Premier League. 7-0. E aí eu, na minha cabeça, quando o Chelsea ganhou o título, eu falei, putz, tá aí uma chance de um time brasileiro ganhar. Porque o time do Chelsea não é, a nível europeu, não é que é fraco. Ele não é um dos 5 maiores, melhores. É um dos virtuosos, né? Assim, não é tecnicamente muito bom, mas taticamente é um baita de um time, né? O Alan lembrou aí, agora eu tô preocupado, cara. Eu tô preocupado, assim, mas eu quero ganhar a Libertadores, mas eu tô preocupado, não vou mentir pra você. Hoje, aí é o que a gente faz? A gente joga fechadinho, dá a bola pro Chelsea e sai no Cuiabá, vamos jogar estilo Cuiabá. Mas assim, hoje, se esse Flamengo enfrenta aquele Liverpool de 2019, a gente ia sair envergonhado da Europa, de nenhum rubro-negro pisar na Europa de vergonha.